Imaginem comigo essa situação completamente absurda e hipotética. Imagine só a existência de um ministro do STF que durante os julgamentos costuma discursar contra o PSDB, contra tucanos e coxinhas, só contra eles e sempre contra eles. Imagine que esse ministro normalmente sai para almoçar só com políticos do PT. Ele costuma jantar na residência da Dilma, escondido, sem informar a mídia, sem avisar as assessorias de imprensa e sem sequer constar isso na sua agenda oficial. Imagine que durante o impeachment de um presidente da República, que é de um partido de direita, esse ministro ironize todos os recursos de defesa desse presidente, dizendo para ele procurar o Papa ou o Diabo porque ele não está a fim de julgar nada. Imagine um ministro que não importa muito o caso, você sempre pode ter certeza que ele julgará em prol de qualquer pedido formulado pela esquerda, principalmente quando em desfavor da direita. É óbvio que esse ministro seria a capa da revista Veja, tema central do Jornal Nacional, Alexandre Frota já tá puto com ele, pessoas de bem estariam chamando ele de comprado, de bolivariano, de político fantasiado de juiz. Ninguém da direita aceitaria esse cara como ministro do STF. O Senado não aceitaria, a mídia não aceitaria, o país não aceitaria, esse cara não ia durar um mês. Agora, para finalizar, imagine o seguinte, esse é o turning point de onde eu quero chegar. Imagine que tudo que eu falei de fato exista, só que ao contrário, esse cenário existe e esse ministro existe exatamente assim, só que ele é claramente aliado à direita. Imaginou? Então, esse é o Coisas que você precisa saber, especial Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, também conhecido como Gilmar Dantas, por causa do habeas corpus que ele deu para o Daniel Dantas na Operação Satyagraha. Também conhecido como Gilmar Maci, por causa do habeas corpus que ele deu para o Dr. Roger Abdel Maci, um habeas corpus que foi dado literalmente na calada da noite, durante um plantão judicial que o Gilmar nem era o juiz do caso, deu habeas corpus a um médico satanista acusado de estuprar mais de 300 mulheres. Na mesma noite que ele deu o habeas corpus, o Abdel Maci fugiu do Brasil. Gilmar Mendes, também conhecido como juiz tucano, por causa de ser simplesmente a pessoa que ele é. E por fim, também conhecido como Gilmar, mano, sai daqui. Gilmar Mendes é ministro desde 2002. Faz 14 anos que ele tá no poder. 14 anos que o mesmo cara tá sentado na mesma cadeira. 14 anos que o monopólio da última palavra está nas mãos da mesma pessoa. Mas, se você acha que 14 anos no poder é muito tempo, lembre-se de Celso de Mello, o cara tá no STF desde 89, indicado pelo Sarney, velho, loucura master. Em 2009, Gilmar Mendes se tornou presidente do STF. E qual foi a primeira coisa que ele fez? De cara, ele arquivou 2 processos de improbidade administrativa contra 2 ex-ministros, adivinha de quem? Do Fernando Henrique Cardoso, o cara que colocou ele lá. Os ministros eram Pedro Malan e o queridíssimo José Serra. Daí, enquanto presidente do STF, o menino decolou, foi capa da época, considerado uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil, seja lá o que isso signifique. Inclusive, foi enquanto presidente que ele teve aquela treta épica com o Joca, o Joaquim Barbosa. Ficou todo mundo de cara nessa treta, meu queixo veio parar aqui, fez tipo, pá! Mas antes de chegar nessa treta, preciso te explicar outras coisas que você precisa saber para você entender o contexto da briga. A família de Gilmar Mendes é poderosa, tipo VIP, são fazendeiros no Mato Grosso, seu irmão já foi prefeito em uma cidade por lá. Contra a família Mendes aí rolam diversas acusações de práticas colonialistas, e inclusive muitas de suas terras estão sob demarcações indígenas. Para bom entendedor, meio hectare basta. Acho oportuno lembrar que a família do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que é do Mato Grosso do Sul, é uma das grandes ocupadoras das terras indígenas. Quando o assunto é terras indígenas, Gilmar Mendes deixa de ser ministro e advoga em causa própria. Enquanto presidente do STF, ele proferiu monocraticamente diversas decisões liminares suspendendo efeitos de homologação de terras indígenas. Basicamente, o cara só sacaneou com os índios desde sempre. Agora que você sabe de tudo isso, você vai entender melhor o contexto da treta com Joaquim Barbosa versus Gilmar Mendes e por que durante esse fight histórico, Joaquim soltou a pérola, aspas, Vossa Excelência, quando se dirige a mim,
não está falando com seus capangas do Mato Grosso do Sul. Fecha aspas. Vossa Excelência me respeite, Vossa Excelência não tem intenção alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Vossa Excelência, quando se dirigir a mim, Vossa Excelência não está falando com seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Respeite. Respeite. Apesar dessas e de outras diversas tretas, os dois, mano, Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes, era só fachada. Os caras viviam tretando, mas no final das contas eles pensam igual, porque eles sempre votavam igual. E o exemplo maior para comprovar minha teoria foi durante o julgamento do Mensalão. O tempo todo o Joaquim levantava a bola e a Gilmar Mendes lá e pá, cortava na cara do PT, do Lula, fora, todo mundo. Gilmar Mendes, em 2015, foi contra a proibição das doações de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais. Ele argumentou que são as doações privadas que favorecem a efetiva competição eleitoral no país. O que você tá falando, meu? Cara de outro planeta. Todo mundo sabe, desde a época de Cristo, que quem tem mais dinheiro faz a melhor propaganda e vence. E é isso. Durante o julgamento, ele não perdeu a oportunidade de dar suas indiretas no PT. Ele nunca perde essa oportunidade. Disse que o fim das doações de empresas asfixiaria os partidos que não se beneficiaram do esquema criminoso revelado pela Operação Lava Jato. O cara foi argumentar na estratosfera, meu. Também aproveitou para meter o pau até na OAB, porque foi a OAB que propôs essa ação. E ele disse que nesse caso a OAB estava advogando em nome do PT. Sempre que ele tem a oportunidade, ele mete PT. Ele parece o carioca do Pânico. Você fala alguma coisa, o cara emenda e fala, é PT. Depois de chamar a OAB de advogado do PT, o secretário-geral da OAB pediu a palavra para falar para ele, véi, você tá louco? Você fala um negócio desse aqui na nossa cara, que a OAB é advogado do PT, se liga, meu. O cara pediu a palavra e assim que ele foi subir na tribuna para bater de frente com o Gilmar, o que o Gilmar Mendes fez? Adivinha? Ele falou, fala com a minha mão, ó, e saiu. Deixou o cara falando sozinho. Advogado do PT, PT. Todos que acompanharam o debate público daquela época sabem que eram críticos. Isso não tem nada de questão de fato, tudo isso está dito no voto. Mas vamos garantir a palavra ao advogado. Vossa Excelência falou por quase 5 horas. Só que eu sou ministro da corte e o advogado é advogado. Não, o advogado representa a OAB e merece ter direito à palavra. Vossa Excelência pode deixar ele falar com 10 horas, mas não fica... Quem preside a sessão sou eu, ministro. Vossa Excelência está com a palavra. Agora tem uma coisa épica que você precisa saber. O negócio é tipo roteiro de filme de Hollywood. É uma espécie de House of Thrones. É uma mistura de House of Cards com Game of Thrones. Essa foi boa. Em 2010 estava rolando no STF uma ação cabulosa. Olha esse cenário. Eleições presidenciais, Serra versus Dilma. E o Senado tinha acabado de aprovar uma mini reforma eleitoral prevendo que os eleitores fossem obrigados a apresentar 2 documentos de identidade na hora de votar. O que claramente ferrava Dilma, já que na época ela tinha o dobro de intenções de voto entre os eleitores com menos escolaridade. Justamente a galera que teria mais chance de não ter 2 documentos na hora de votar, mano. Você entendeu o game dos caras? Então o PT recorreu disso, falando que, mano, eu não preciso de 2 documentos pra votar, você tá louco? Só tenho uma carteira de identidade, só preciso de um documento pra dirigir, só tenho uma carteira de reservista. Que diabos na hora de votar eu vou ter que levar 2 documentos? Vocês estão de brincadeira. Enquanto tava rolando esse julgamento, o Serra ligou pro Gilmar Mendes, que parou tudo. O Gilmar Mendes atendeu. Alô? Oi, Serra. Gente, pera aí, vamos dar uns 15. O cara me atendeu o telefone no julgamento, pediu vista do processo, atravancou tudo. Isso foi testemunhado por jornalistas de vários jornais, virou notícia, mó bafafá, meu. Tucano Mendes tentou atrasar os bagulho de novo, mas não conseguiu, porque 7 ministros já tinham votado pela exigência de apenas um documento com foto, descartando até o próprio título de eleitor, que cá entre nós, completamente inútil em todos os sentidos que você pensar. Agora o momento tititi do meu programa, o momento Ilha de Caras. Vocês sabiam que de 2009 a 2012 o STF gastou R$600 mil com passagens aéreas para as esposas dos ministros? E que desses R$600 mil, 437 mil foram para custear as viagens de
Guilmar Mendes, que é a esposa do Gilmar Mendes, ela mantém um gasto médio ali de 22 mil reais por viagem. Ela gastou com passagem aérea 48 mil reais para uma viagem descrita como China e França. E ela gastou 46 mil reais em uma viagem para o Egito. O que você gastou? O que você comprou? Mano, comprou uma saravada de camelo, voltou com uma pirâmide, tapete do Aladim, as relíquias mágicas. São parentes, é que ninguém fala dessas paradas, meu. Você não tem justificando, a galera fica quieta, ninguém se mete com o judiciário, principalmente com o STF. Não existe controle social sobre o STF. Os caras são o Olimpo, meu. Eles regulam e estabelecem suas próprias mordomias, ninguém fala nada, a alegria de viver. Vocês estão ligados que ele foi o autor da liminar que afastou o Lula. Mas com os ministros do Temer ainda não rolou nada. 7 ministros estão sendo processados, sendo que 3 ganharam o tal do foro privilegiado, igualzinho o Lula. Gilmar Mendes não fez nada quanto a isso, tipo, ele não pode fazer nada, ele tem que ser provocado, ele não vai fazer nada de ofício. Mas mesmo assim, ele já adiantou em entrevistas que os ministros do Temer estão de boa, pega nada, eu não vou mexer com esses caras. Todas as tentativas da Advocacia Geral da União de defender a Dilma do impeachment foram boicotadas por Gilmar Mendes. Cara, ele pode pegar todos os pedidos da AGU e negar todos, que se danem. O problema é que ele sequer deu a chance desses pedidos serem julgados. Gilmar é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e vai julgar a chapa Dilma Temer. Agora olha que louco, quando o impeachment ainda não era uma realidade palatável, Gilmar disse que a chapa Dilma Temer ia se ver com ele, que ele ia caçar geral. Só que olha a brisa, o mundo ele não só é pequeno, como ele gira ao mesmo tempo. E aí que a Dilma acabou sendo afastada, de verdade. E agora o Gilmar Mendes, em entrevistas, inclusive na Roda Viva, disse que ele foi mal interpretado e que na verdade ele só vai caçar a chapa da Dilma. Ele falar esse tipo de coisa na tribuna da Câmara ou no Senado é completamente compreensível. Agora, enquanto ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é uma das coisas mais esdrúxulas do mundo você ser tão parcial assim descaradamente. O ponto central para você entender Gilmar Mendes é que ele é tipo o Eduardo Cunha, só que ele é um Eduardo Cunha que fala alemão, que fuma charuto e é um faixa preta no direito. Apesar dos apesares, hei de fazer um disclaimer final, porque a verdade precisa ser dita. Eu tô longe de ser um cara imparcial, mas eu também não sou um completo babaca. No julgamento da descriminalização do porte de drogas, Gilmar Mendes deu um voto animal a favor da descriminalização geral de todas as drogas, que é muito louco, mas infelizmente ele foi boicotado pelos outros ministros. Então, quanto a isso, valeu Gilmar. De resto, tchau. E esse foi o especial Gilmar Mendes, mas de longe, aqui estão todas as coisas que você precisa saber. Então deixa uma dica de próximo vídeo para você assistir, que é os Jogos de Poder, cara, com o filho bastardo do príncipe, um personagem enigmático. E chama aqui meu parça André, que nós é tipo Yin Yang para falar das coisas. E ele vai dizer sobre esse programa muito louco que ainda sai essa semana. Cola aí, André. Yo! Você prefere André ou filho bastardo do príncipe? Pode ser do jeito que você quiser. Por que você vai falar, velho? Cara, você falou do Gilmar Mendes, eu falei do STF inteiro. Só que na verdade eu não falei nenhum ministro específico, mas do papel do STF. Agora, no impeachment, chame ele como você quiser, de golpe ou não. Cara, tá fantástico o programa, vale a pena assistir. Cara, pessoal, entra no canal do YouTube. Se não tiver agora, que o meu programa sai depois do Igor, cara, você precisa estar inscrito lá, porque só assim você vai receber os nossos programas semanalmente, né? Semanalmente. É isso aí. Fechou. Valeu. Cara, coisas que você precisa saber, Jogos de Poder. Fechou. É nóis. Valeu.